E a primeira epístola de Pedro, no verso 2, no versículo capítulo 2, no versículo 9, de Javã. O Senhor continue te abençoando, você em sua casa, sua passadeira, e tudo quanto você se propor a fazer, haja, em nome de Jesus, sucesso, para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá um cheiro em Antônio, né? Um abraço para você, irmão. Ô, Dina, você sabia que chegou outro Antônio aqui? Sério? Aham. Aleluia. E a palavra que prevalece, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. A ti, Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Ao Rei eterno, imortal e visível, mas real. A ti, Deus Todo-Poderoso, toda honra, glória, louvor e exaltação pelo século dos séculos, rendemos, meu Senhor. Pai, essa foi a porção da tua palavra. Oh Deus, que o Senhor possa ungir os nossos ouvidos, os nossos corações, para que possamos ouvir, compreender e discernir a tua palavra. E que o nosso coração esteja como uma boa terra, para que essa semente, que é a tua palavra, ela possa estar no nosso guardado, no nosso coração, e que ela possa florescer e frutificar. A tua palavra, Deus, oh, aleluia, seja aplicada em nossas vidas, no nosso dia a dia. Senhor da glória, salva a tua igreja, esta é a tua obra. Queremos ouvir a tua voz, porque tua palavra verdade sempre para falar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Quando foi passada uma mensagem, ou não sei se é convite, acho que é convite, né? O convite, a ordenança, a intimação, da ministração, né, desse domingo, e que já é uma responsabilidade pessoal, você vai cumprir, ou seja, a palavra que seria ministrada pela pessoa, eu trazer hoje, eu não, o Senhor trazer hoje, eu disse, meu Deus. E é um tema que eu acredito que não é fácil. Não é isso, Anil? Não é um tema fácil, porque não tem como falar desse tema apenas com palavras. Esse tema ele tem que ser vivido no seu dia a dia. É um tema que vive. E quando eu estou convidado para ministrar e falar sobre sacerdócio, o sacerdócio do lar. Sacerdócio do lar. Eu acho que tem ninguém melhor para falar sobre o sacerdócio do lar, ou como é o sacerdócio do lar, do que a pessoa que está ao nosso lado, nossas esposas. Verdade. E eu digo isso e me trouxe essa memória. A mulher lá, aquela viúva, quando chega para o profeta, ele diz: profeta, lembra meu marido? Pois é, ele morreu. Mas meu marido era um servo do Senhor, era um homem obediente a Deus, era um homem zeloso, era um homem cumpridor dos seus deveres. E melhor dizer isso do que a própria esposa. E essa mulher fala assim do seu marido. Mas esse marido, zeloso com as coisas de Deus, ele, como eu posso dizer, tão
era tão precavido assim, ou tão astuto, vamos colocar assim, no que diz respeito às suas finanças. E aí deixou aquela mulher em uma situação complicada, no ponto qual ela precisava, ou os credores já estavam ali para levar o seu filho, a forma de sustento. Aquele que iria dar continuidade àquilo que aquele homem deixou. O provedor agora daquela mulher. Mas Deus é maravilhoso. Aleluia. Mas Deus é maravilhoso. Porque naquele momento o Senhor entrou no provedor. O Senhor disse: esse homem que foi zeloso, esse homem que foi um servo obediente, um servo alinhado à minha palavra. E tenho certeza que, parafraseando, aquele profeta deve ter dito que o Senhor ainda disse mais. Com certeza eu ouvi as orações dele. As orações deles estão aqui catalogadas. As orações deles estão aqui registradas, de fato. Faltou nele talvez a habilidade com as finanças. Talvez faltou nele a destreza da negociação. Mas uma coisa ele tinha: um coração puro. Uma coisa ele tinha: intimidade comigo. Uma coisa ele tinha: zelo pela minha palavra. E essa viúva não foi desamparada, pelo contrário, nós conhecemos a história. E essa não é desamparada. O eterno, todo poderoso. Nós conhecemos a história da mesma forma que a história diz que veio a mudança, que veio algo que sobrejou, que veio algo que ficou na história sincera. Amém. Amém? Porque ele não mudou. Glória a Deus. Então, falar sobre o profeta do lar, ou seja, o sacerdote do lar, não é fácil. Não é fácil. E por que não é fácil? Porque todo mundo conhece aqui o irmão Marcos, né? Esse irmão talvez bacana, esse irmão talvez comunicativo, né? Esse irmão que vocês conhecem apenas aqui. Mas existe o irmão Marcos que dentro de casa. O irmão Marcos que deixa a toalha em cima da mesa, da mesa não. Da cama. O irmão Marcos esquece a tampa da privada, aberta. O irmão Marcos que deixa as coisas fora do lugar. Não tira o lixo. É isso. Pois é. Pois é. E é interessante a gente poder entender, compreender e saber viver com isso. E eu busquei então uma palavra da Bíblia, esses homens de Deus, ou seja, esses profetas do lar, e o que eles fizeram. E fui aprender um pouco mais dele. E buscando ali, meu Deus, esse Espírito Santo de Deus, revela-me, Pai. Para que transmitir para os seus filhos, principalmente para os homens que aqui estão, os casados, os recém-casados e os solteiros que aqui estão. Porque a gente encontrou essa frase aí, eu e Cristiane, e é uma frase que você traga comigo essa semana, até comentei com ela. Nós somos um casal perfeito. Somos dois imperfeitos. Existe. E insiste em desistir e não desistir do outro. Somos um casal imperfeito, mas somos duas pessoas. Não abre mão de estar outro. Não abre mão de estarmos juntos. Lutarmos juntos. De colhermos juntos, de plantarmos juntos. E semana até conhecida aí, chateada, foi uma semana muito exaustiva para mim, e a minha permanência em casa foi muito pouca. Muito pouca. Então,
Então, estava sendo de manhã, chegando o sol, 9, 10. E o dia não é assim. Quando eu trabalho, eu tenho uma flexibilidade que fica um pouco mais complicada. E essa semana foi de reuniões, em uma situação de investimento, e foi exaustivo. E aí estou vendo ela, no final da semana, aquele dia que você, a semana toda ali no banheiro, foi na colheita do freio. A noite toda pescando, tentando pescar, jogando rede. E de manhã, nada pescou. E aí você volta para casa, frustrado, chateado, aborrecido, pensando no que poderia ter feito, o que deixou de fazer, o que essa coisa não aconteceu, o negócio não mandou, o que eu queria que o negócio fantasse para o negócio ficou, e nada. E aí ela veio. Você passou pouco tempo, você estava onde, o que foi, eu quero ficar quieto. Eu quero ficar quieto. E é interessante porque chegamos a essa maturidade, né? Como também tem essa questão, algo que conversa ali, me chateia, e normalmente ela quero ficar quieta. Essa é a gente junto mesmo. Aprendeu, meu irmão? Aprendeu, meu irmão? Aprendeu, né? Quero ficar quieta. Eu tive um excelente, um exímio aluno, que foi o nosso bispo, que nos ensinou: não queira ser feliz, não queira ter razão, queira ser feliz. Então, o casamento, ou seja, do sacerdócio, não queira ter razão, queira ser feliz. E então eu encontro um sacerdote, que é o nosso pai Abraão. Isso me ensinou a aprender ali com Abraão como exercer esse sacerdócio. Como exercer esse sacerdócio. E olhando ali na trajetória de Abraão, onde Abraão buscou sempre levantar altares. E o Senhor, e é uma característica, você pode observar toda a situação, Abraão sempre procurava levantar um altar de adoração. E esse é o nosso papel como sacerdote. Quando a gente traz a questão do sacerdote, como era o sacerdote, o que ele fazia, a gente sabe que o sacerdote era aquele que fazia o sacrifício, não era isso? Era aquele que fazia o sacrifício. O sacerdote era aquele que levava, vamos falar assim, o povo até a presença de Deus. E esse é o meu e é o seu papel como sacerdote do nosso lar. É conduzir a nossa casa, é direcionar, é apontar o caminho para o centro da vontade de Deus. Aleluia. Buscando levantar altares de adoração ao Senhor. Se a gente for na palavra que prevalece em Gênesis 12, 7 e 8, você pode ver lá, o tempo está apertadinho, e quem puder achar, ou quem achou, Gênesis 7, Gênesis 12, Gênesis 12, 7 e 8, você vai ver onde a gente vê publicamente a devoção de Abraão. Para ler? Sim. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar, o Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte, a leste de Betel. Armou a sua tenda, ficando ali em Betel, a oeste de Ai. E a leste, ali também edificou o altar ao Senhor e invocou o seu nome. Então, é um dos papéis do sacerdote. Além de apontar a direção na qual a sua família deve seguir, levantar altares, mostrar. A questão é que isso não se faz com apenas palavras, isso se faz com atitudes, isso se faz com exemplo. Eu falando sobre isso, me trouxe a memória uma certa vez, a gente morava numa casa e nessa casa ela tinha 3 quartos. E um dos quartos era tipo uma dependência. Eu tinha arrumado um quarto e tinha colocado alguns utensílios lá e se aqui é o quarto de oração. Vamos fazer esse quarto como um quarto de oração. E aí eu me lembro que uma vinha pequenininha me via lá
ele estava lá orando, ajoelhado, e ela também ia, ajoelhava, orava. E isso marcou tanto ela que quando as pessoas chegavam lá em casa, ela chamava as pessoas para ir para o quarto para orar. Então ela ali com 2 aninhos, 3, a avó chegava lá e ia orar. Aí ajoelhava lá, que acabou ajoelhando, e falou: não ajoelha não, meu filho, eu fico aqui dentro, é nada de ajoelhar. E eu disse: meu Deus. Então é um exemplo que nós, como sacerdotes do nosso lar, precisamos trazer para a nossa casa. A adoração ao Senhor, o ensino à adoração. E a Bíblia fala para que a sua descendência, para a sua descendência, para a sua descendência. Eu já sou avô de 3, venho buscando aí muito, né? E principalmente essa questão da minha descendência, né? Ou seja, dos meus netos. Então, sempre buscando onde inserir, quem fosse quem, filho já ouve, quem está orando, e venha cá. Entendeu? E eu glorifico a Deus por ver, né, essa resposta da minha oração, por ver o cumprimento da palavra que o profeta, né, dessa casa, aquele que a gente tem muito carinho e hoje está na glória, o bispo Adilagino sempre faz referência a ele, né, o bispo Eliseu, o bispo Elias, um carinho muito especial pelo bispo Elias. Foi aquele o bispo que nos aconselhou no nosso casamento, foi o bispo que celebrou o nosso casamento, e quando Lavínia nasceu, foi o bispo que apresentou. E nada disso foi programado, viu? Nossa. Nada a gente foi pedir a ele, não, nada disso. Chegou no casamento que dava escalada para pregar, para ministrar, celebrou o casamento, o bispo da igreja. Quando a gente foi se aconselhar, quem estava lá no plantão foi ele. Na coincidência, na celebração do casamento, ele celebrou o casamento lá na sede. E no dia de apresentar a vida, ele estava escalado para ministrar, ministrando o final do culto. Foi. E o bispo Elias, no nosso aconselhamento, ele chegou para mim e fez: meu filho, a sua família será uma família de sacerdotes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só para um intervalo entre a promessa ou uma palavra profética e o cumprimento dela. Existe um caminho a percorrer. Isso que nós, sacerdotes do nosso lado, precisamos entender todos os dias e praticar ele todos os dias. Essa ser intencional. Então, vamos orar? Vamos orar. Vamos ler? Vamos ler. Vamos intencional. Já orou? Já respondeu? Vamos adorar? Vamos louvar? E aí, dia desse estava em casa, vamos louvar? Tá bom, louvar aí uma coisa. Eu não sei, eu não coloquei aquilo que está no seu coração. E quando o Senhor chega, ele quer aquilo que está no seu coração. Qual cântico de louvor que você tem para oferecer para Ele? Esse é o papel do sacerdote. Está trazendo para a sua família, ou está levando, conduzindo, apontando para a sua família a direção. Mas que direção? A direção para o centro da vontade de Deus. Então Deus, ele reconhece a liderança espiritual de Abraão. E a importância disso é nós sempre lembramos, é nós sempre o marco de nossa casa. Sempre um marco de adoração ao Senhor. E buscando mais e mais, fui procurar outro sacerdote do lar. E, ou seja, primeiro nós temos Abraão, esse pai, esse líder espiritual. Nós precisamos ser esse pai e esse líder espiritual. Então, apontar a direção, muito importante.
Eu me lembro que eu uma certa vez que eu tenho 2 filhas, né? E eu ministrando, eu tenho 3 filhas, que estão aqui corrigindo. Eu tenho 3 filhas, eu tenho 2 mais velhas, e eu estava ministrando sobre a família, sobre essa questão de consertar a casa, sobre consertar o altar dentro da sua casa, sobre levantar o altar de adoração na sua casa. E aí, Espírito Santo de Deus, no momento da ministração, está ministrando isso aí, né? Você não está compreendendo disso, não, viu? Ui. Ministrando. E ele, Ministrando em você. E ele ministrando em mim. Consertando você. Não sei mesmo, está falando de apontar direção, está aí falando de. Só que você está com 2 filhas morando maritamente. Está na comunicação toda rua. Né? Continuei, terminei a administração, cheguei em casa, chamada de vídeo. Filha, tudo bem? Tudo bem. Cadê Júnior? A velha, está aqui. Chama ele aí. Observe bem, eu estava pregando, entendeu? Pelo amor de Deus, estava ministrando, falando lá sobre conselho, e aí o Espírito Santo de Deus me trouxe a memória. Vem cá, ô Júnior, passa para a Juninho. Você quer o que, minha filha? Você não vai mais enrolar ela, né? Já está com 2 filhos? Pois é, eu quero vocês 2 casadas, né? Antes do final do ano. Porque eu estou aqui no altar pregando sobre família consertada, sobre o sacerdote que aponta a direção, sobre aquele que está trazendo o conselho para a sua família. E a meta está toda desse jeito. Pode se arrumar aí, viu? Problema de vocês. Ah, problema de vocês. Se ajeite aí, viu? Beijo, tchau. Liga para a outra. A mesma coisa. O mesmo enredo. O mesmo enredo. E nós precisamos ser esse. Não tem como você ser salvador titular apenas nas flores. Tem um momento que vai ter que chamar mesmo do conselho. Tem um momento que vai ter que falar palavras desagradáveis. O caminho não é só de flores. O caminho não é só de flores. E nós, como sacerdotes, estamos lá, precisamos ser sensíveis a isso. Essa sensibilidade no que diz respeito a dentro do nosso lar. Isso nos remete àquilo que Jesus falou. Você fica muito preocupado com o cisco no olho dos outros, mas na trave que está no céu, você não está enxergando muito bem, né? Como sacerdotes lá, precisamos estar vigilantes. E aí, bora para consertar. E aí, a primeira vez que consertou, uns 3 meses depois, falou que também, no período de pandemia, você quer colher os pais vacinados, não tem problema, assina, está todo mundo bonitinho, todo mundo certinho, todo mundo alinhado. Agora seja Deus. E agora, pai, posso ministrar sobre isso agora? Não posso? Posso fazer uma pergunta? Pode sim. Então, com essa experiência que o senhor teve no altar, ministrando sobre, né, esses conceitos, o senhor te concentrou no altar? Se ele me concentrou no altar? Sim. Sim. Então, você quer dizer para mim que o altar é lugar de conceito? Sim, eu também é altar. Obrigada. O altar também é lugar. Aleluia. A Bíblia é recheada de situações como essa. Não é isso? Amém. Amém? Amém. Elias, todo mundo desconcertado. O que ele fez? Vamos consertar agora. A gente vai acertar agora. Vamos voltar aqui. Isso, vamos voltar. Pronto. Só Deus manda fogo. E aí o povo você dá lá para se consertar. Se Deus é Deus, ou seja, se você quer servir a Deus, você quer continuar servindo a outros deuses. Ou aquele que não é o Deus verdadeiro. E foi aonde isso? Naquele momento bom. Então, muito importante nós temos esse curso, tá? No momento da condução. Outro sacerdote do seu lar, que é um dos papéis do homem, tá? Já que o sacerdote ele aponta qual a direção a seguir, esse sacerdote do lar, ele também precisa ser o protetor da família. Justo e protetor. Protetor do seu lar. E como um justo e protetor do seu lar, eu encontrei Noé.
Noé liderou a sua família em obediência, mesmo estando em uma geração corrupta. A Bíblia diz que os homens eram maus. Aquela era uma geração perversa. Aquela era uma geração ao qual Deus já tinha dito: tem jeito não. Esse povo não quer se consertar. Mas Noé era um homem justo. Mas Noé era um homem justo. E por conta da sua obediência. E agora, e olhando a vida de Noé, é uma questão agora íntima. Do sacerdote com Deus. Do homem com Deus. De mim com Deus. De você com Deus. Que independe, ou que está independente da sua família. É você e Deus. Você e Deus. Porque o Senhor nos chega e diz, e a gente conhece muito bem, lá a gente conta em Gênesis 6:9, não vou ler para a gente acelerar, a gente ainda tem ceia. A gente vê, a Bíblia deixa claro, né? Noé era um homem justo e perfeito em sua geração, obedecia todas as instruções dadas por Deus. Todas. Não era outras. Todas. Não era aquele período. Todas. Que não eram as mais fáceis. Todas as instruções. Você acha que era fácil? Ou você acha que foi fácil? Foi. Não é ninguém para ajudar a mulher a carregar aquele cedro, a botar as coisas naquela altura, e pintar aquela arca com peixe. Não apareceu o anjo ali para ficar. Bora, não é? Vai. Obedeceu. Obediência. E essa obediência desse sacerdote trouxe salvação para a sua família. Foi a obediência dele individualmente como sacerdote que trouxe o favor de Deus. E nós, como sacerdote do nosso lado, nós precisamos aí ter essa liderança, ter esse senso de proteção espiritual. Outro que chamou ainda mais a minha atenção e que nós, como sacerdotes, precisamos muito fazer isso, foi Jó. Jó, o intercessor constante. Intercessão. Nós conhecemos a história e a Bíblia diz que Jó, ele fazia sacrifícios, ele intercedia pelos filhos dele. Existe a manutenção preventiva e a corretiva. Jó fazia o sacrifício preventivo. Ele fazia um altar, trazia uma adoração ao Senhor. Porque vai que meus filhos pecam, vai que eles fazem alguma bobagem, vai que eles. Deus, não sei se eles fizeram, mas se eles fizerem, o tempo todo intercedendo. Intercedendo. Intercessão. Você vai falar de intercessão, né? O líder dessa casa. Nós, toda essa casa é intercessor. E essa igreja tem uma referência de intercessão. Eu digo isso porque eu já vi aqui. Eu, quando estava lá na Aradiba, e na época, né, tinha as regionais, você se apaixonou por isso. Eu tive aqui, foi o primeiro contato que eu tive com o Fidel, e teve acho que mais duas intercessoras. Como lá o povo ainda estava formando, né, um pouco ministerial, e aí eu queria entender, tem na igreja que não tem intercessor? Não, tem intercessor na igreja, é possível, tem que ter intercessor. E aí tem intercessor na igreja. E aí eu fiz pergunta, sei o que eu vou fazer. Vou lá em São Gonçalo, no dia de culto, então os irmãos lá, o líder da intercessão está lá. Vou lá, eu encontro ele. Cheguei aqui e não encontrei. Mas tinha duas irmãs aqui, e eu acho que ela estava encontrando o Fidel, e o Fidel estava pedindo intercessão. E aí ficaram produzindo essa intercessão. Ok? Também. A irmã também estava, não foi naquela aí? Eu lembro da irmã Luz mesmo. E aí eles me falaram sobre intercessão. Você era funcionava, e mais não.
Seria interessante você vir falar com o pastor. Então nós precisamos interceder, porque a intercessão ela muda o coração de Deus. Ela move o coração de Deus. Ela brilha, ela protege. Então é necessário que nós estejamos intercedendo por nossos filhos, intercedendo por nossos esposos. Todos que saem de casa, profira uma bênção. Coloca a mão na cabeça. O Senhor te abençoe de guarda. Números, também. Números 5, 6. O Senhor te abençoe de guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti leva o seu rosto, te dê shalom. Te dê shalom. Mas também profira bênção, palavra de bênção. Principalmente quando se diz respeito aos filhos. Principalmente. Então, toda vez eu estou lá. Você é aceita, você é livre, você é querida, você é amada, você é salva, você é talentosa. Você, o tempo todo eu estou lá. Você é lindo. Você é lindo. Teve uma cartinha lá no acampamento que mandou, e eu achei isso, essa iniciativa muito interessante. E ela me contando que teve filhos que choraram ao ler a carta que os pais fizeram com os filhos no acampamento. Palavra de bênção. Nós, como intercessores do nosso lar, precisamos estar sensíveis e ser constante. A intercessão. Outro exemplo, tá? Que é para a gente encerrar, de profeta ou sacerdote do nosso lar, nós podemos encontrar ali em Josué, aquele que decidiu. Então, estavam todas as pessoas ali da congregação, sem saber muito bem o que fazer, meio que perdidos. E a gente pode encontrar lá em Josué 24:15. Não é isso? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a liderança do lar, ela requer uma decisão clara e inabalável de priorizar Deus acima de tudo, independente das escolhas dos outros. Independente da escolha dos outros. Essa nossa liderança, como sacerdote do lar, ela precisa ser firme e inabalável. No momento do convite, tinha algo também, né? Ou seja, o convite ele descrevia como um sacerdote, ele deve se comportar com os filhos, né? Como se comportar também com suas esposas. Eu acho que é uma das coisas mais importantes no cumprimento, na verdade, no exercício do sacerdote. Porque uma vez chegaram com uma mulher, e eu procurei esse vídeo e eu achei ele interessante. Chegaram com uma mulher e perguntaram qual é o homem ideal para você, ou quais são as características que o homem tem que ter para ser o ideal. Aí a mulher lá disse: tem que ser romântico, tem que ser bonito, tem que ser carinhoso, tem que ser pedreiro, tem que ser carpinteiro, tem que ser eletricista, tem que ser encanador, tem que ser né? Tem que ser tudo isso. E se a gente vê os homens da outra geração, não foi geralmente isso mesmo não, hein? Em casa era ele que consertava o tubo, era ele que ajeitava o negócio da lâmpada, era ele. No momento do caminho, o negócio foi meio que se perdendo. Aí o menino também, sem saber, acho que talvez por falta, né, de andar com esse sacerdote, né, por falta de estar ali do lado desse sacerdote, compreendendo, entendendo, né, até porque, como a pastora falou aí, o propósito do inimigo é justamente isso, destruir a família. O único lugar onde o homem aprende a virar homem, vamos colocar assim, tá? É na família. Ou seja, é uma presença masculina ali do lado dele. É esse caminho aqui que eu tenho que seguir. É essa a direção que eu tenho que seguir. Então, muitas vezes está faltando isso. Está faltando isso. Está faltando essa chamada.
E é algo que eu não falo. Nada. E aí eu digo, Deus muito comigo. Talvez ele não tenha me dado os filhos homens, porque talvez eu não soubesse me conduzir por conta desse. Gritaria? Tinha muito disso. Aí as meninas ainda quebravam mais um pouco. Agora você já está mais manso, vou lhe dar 2 netos aqui, você já está mais no jeito. Bota esses 2 aí agora para. Acho que esses 2 agora você já tem condição de instruir, né? No centro da vontade de Deus. Já dá para você instruí-los para serem usados por mim na geração deles, para serem orientados, para ser um povo santo, sacerdócio, para ser um povo que vai anunciar o reino de Deus para a geração deles. E então eu disse, meu Deus, como a gente dizia, falar sobre o papel do sacerdote com sua esposa, com seus filhos. E com certeza o matrimônio é essa experiência que você não sabe como começar, se encontrou, muitas vezes estão se conhecendo ainda, né? Isso tem muito choque, porque temos aglutinado com a história, temos dispersivos, ou seja, tem você com o seu jeito, tem o outro com outro jeito, tem você que vem apertando a pasta no final, aí vem outra parte da pasta no meio. No começo foi assim, quando eu chegava com a pasta apertada no meio. Era o contrário, era? Sim, é o contrário. Você vai ter que deixar baixo para cima, para baixo, ficar toda certinha. Essas coisas na minha cabeça ficam, não é possível. Em compensação, tinha lá, por que você deixa tanto aberto, deixa tudo fechado. Se a gente não tiver maturidade para, entender que isso são meras coisas do dia a dia, isso vai tirar felicidade e o prazer de estar junto. E sapato na beira da porta do passado também? Deixa eu ver. Sapato na porta da passagem. Sapato na porta. Em frente à sapateira. Em frente à sapateira. Olha o sapato na beira. E eu quero dizer, tanto para os sacerdotes, queridos, precisamos entender e ser sensíveis a essas situações. Não é fácil, até hoje eu estou me corrigindo. Não é fácil. E eu quero dizer para as varoas, nos entendam, por favor. Paciência comigo, estou em obra. Estamos em obra. Estamos em obra de construção. Ai, meu Deus. Estamos nos moldando para ficar melhor para vocês, os seus maridos, seus respectivos maridos. Tá? Então é muito importante. Eu acredito que isso, ou seja, essa unidade dessas coisas, sabe, muitas vezes só vem mesmo para minar o relacionamento. Só vem mesmo para, como posso dizer, para tirar o brilho. Para tirar o brilho. Porque fica igual àquela situação que a gente já ouviu muito. Os antigos diziam que tinha que varrer, era de fora para dentro. Aí veio, acho que o pessoal mais novo, não, é de dentro para fora. Mas observe, de fora para dentro, ou de dentro para fora, a casa não vai estar limpa, não vai estar varrida, só mudou o jeito. Só um jeito que o objetivo será concluído com sucesso, a casa limpa. Mas aí nós tem um vento. Eu acho que é por isso que os antigos diziam que era de lá para cá, quando os batiam, os ventos já ainda levar. Deixe ele! Ele quer varrer 2, 3 vezes, ele vai vir de novo, ele vem de novo, ele vai ter mais trabalho. Entendeu?
E a gente do outro lado precisa entender que aquele é de dentro para fora. É só cuidado. É que ele não quer que você fique repetindo o serviço. E que ele não quer que você tenha todo esse trabalho. Ele não quer que você tenha mais trabalho. É só isso. É só isso. Mas deixa ele, vai remar de forma médica, que vê que nós sabemos tudo. Ele faz 2, 3 vezes, não tem nada não. O importante é a gente saber que o Senhor te escolheu para ser o sacerdócio, para ser o povo santo. O Senhor escolheu você na sua casa para anunciar o reino de Deus nessa geração e de toda a sua descendência. Glória a Deus. Amém. Então vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. A ceia. Glória a Deus.